Bom dia, pessoal. Vamos às orientações das últimas atividades da semana. Hoje, sexta-feira, dia 2 de outubro. Bom, vamos à primeira matéria, que é português. Vamos dar continuidade ao estudo dos dicionários e como é sua organização fazendo a atividade da página 34. Então, aqui na página 34, está escrito para vocês fazerem uma atividade. Vamos ler. Recorte as entradas do verbete e as definições que estão no material complementar, na página 247. Colhe-as no espaço abaixo, da forma como aparecem no dicionário. Então, aqui na página 247, está lá no final do livro, tem verbetes com algumas palavras. Aqui onde está o pontilhadinho, esse pontilhadinho aqui é onde vocês vão recortar. Vocês notem que está meio bagunçado, não está certinho. Por exemplo, aqui tem pipoca, aqui embaixo também tem pipoca. Tem pipa aqui em cima, tem pipa aqui embaixo. Então, vocês vão recortar isso daí e organizar aqui como se fosse no dicionário. Então, vocês lembram da atividade de ontem? Vocês vão ter que fazer essa organização. Então, por exemplo, eu lá fiz a minha análise e descobri que a primeira palavra que eu tenho que colocar é pipoca. Então, põe pipoca e ache as definições de pipoca que tem aqui embaixo. Daí você vai colar uma embaixo da outra. Terminou pipoca? Vai para a próxima palavra. Qual que é a próxima palavra? Vocês têm que analisar. Analisar como? Por ordem alfabética, do jeito que eu falei. Que estava sendo organizadas as palavras na atividade de ontem, que foi de uma página. Vou abrir aqui, ó. Opa. Essa página aqui, ó. Essa página do dicionário. Então, vocês lembram que eu expliquei? Que está organizado por ordem alfabética. Eu até fui falando as letrinhas para você ver o porquê que estava embaixo daquela. Então, é isso que vocês vão fazer. Organizar o de vocês, tá? Bom, terminou a parte de português. Então, lembrando que na página 247, a minha tá aqui em seguida, porque foi as únicas duas páginas que eu tirei foto, digamos, né? Mas digitalizei. Depois, vamos lá ler a próxima matéria, que é a matemática. Lembrando que vocês têm 2 modelos de livro, então algumas pessoas vão encontrar essa atividade na página 142, outras vão encontrar na página 127. Vamos ler aqui. A atividade de hoje é sobre medidas. Então, vamos fazer a atividade que está na página 142 ou 127. Primeiro, então, eu não tirei foto das duas, mas esse desenho aqui, o primeiro desenho, tá diferente num dos 2 livros, tá? Não vai estar igualzinho esse daqui, o outro tá um pouquinho diferente, não é muita coisa e a medida aqui é a mesma, tá? É só essas formiguinhas que, ao invés de ser essas grandes aqui, são essas pequenininhas aqui, então vai ter um pouquinho mais de formiga. Vamos ler o que está escrito aqui em cima. Como medir as formiguinhas? A professora Lúcia disse a Pedro que para medir comprimentos são usados com frequência fita métrica e régua. Fitas métricas, né? E réguas. Nesses 2 instrumentos podem ser observados unidades de medida como o centímetro e o milímetro. Então, eu não lembro, não sei se vocês trabalharam isso muito bem ano passado. Esse ano acho que a gente não tinha falado muito sobre isso. Então, o que é centímetro? Centímetro, olha aqui embaixo onde eu estou riscando, é a distância entre um número e outro. Estão vendo que o pauzinho do número 6 e o pauzinho do número 7 são maiores que esses pauzinhos aqui no meio? Por quê? Porque esses pauzinhos maiores aqui, do 7, do 6, que está nos números inteiros aqui, eles são os pauzinhos que indicam os centímetros. Então, se tiver, por exemplo, a formiga aqui, ó, tá parando exatamente na linha aqui, ó, do 5. Significa que é exatamente 5 centímetros. Se tivesse parando aqui,
ia ser 5 centímetros e alguns milímetros, depende, tá? Geralmente nas réguas tem 5 pauzinhos mais pequenininhos. É que como o desenho aqui é pequeno, se eles fizessem muito risquinho ia ficar muito confuso. Mas geralmente são 5 pauzinhos, daí tem um risquinho um pouquinho maior sozinho no meio e mais 5 risquinhos. Significa que são 10 milímetros de um número até o outro, tá? Então daí se tivesse, por exemplo, exatamente aqui no meio, ia ser 5,5 centímetros, tá? Mas enfim, o que a gente vai trabalhar agora é os números inteiros. E é o conceito também que vocês têm que saber. Os pauzinhos pequenos do meio indicam 1 milímetro e os pauzinhos maiores aqui, centímetro. Peraí, eu vou abrir a câmera para mostrar para vocês uma régua. Vamos ver se dá para focar. Não tá focando muito bem, mas ó, dá pra ver aqui, ó. Vocês estão vendo? São 5 risquinhos, um risquinho maior, mais 5 risquinhos, e daí eu cheguei no mais grandão, que é o 8. Então esse grandãozão aqui é o que marca o centímetro, e esses do meio aqui mais pequeno marcam os milímetros, beleza? Essa é uma régua comum. Agora focou, tá vendo? É uma régua pequenininha, aí tem os centímetros com os números maiores e os milímetros são os pontinhos pequenininhos, beleza? A gente só vai estudar essa parte por enquanto, tá? Bom, voltando. Vamos ler as atividades que a gente tem aqui. Número 1. E você, já ouviu falar de centímetro e milímetro? Em que situação? Então agora, claro que vocês já ouviram falar de centímetro e milímetro, acabei de falar, né? Mas antes disso, você já tinha ouvido falar? Em qual situação? Eu espero que a resposta de vocês seja sim, porque a gente já fez atividade com medidas. Bom, 2. Pedro viu que havia uma fila de formiguinhas que subiam pelo tronco de uma árvore e pensou: para medir o comprimento das formiguinhas, como fazemos? O que você responderia para Pedro? Então aqui são 2 perguntas. Como que faz para... Bom, são 2 perguntas com o mesmo sentido, né? O Pedro perguntou como fazemos, e aqui está pedindo para você dizer o que você responderia. Você respondendo o Pedro, você automaticamente vai dizer como você faz. Então aí são 2 perguntas com o mesmo sentido, se tornam uma só, tá? 3. Veja a imagem e indique em cada caso quantos centímetros tem cada fila de formiguinhas observando a régua. Então aqui são 3 filas de formiga, primeiro bem dizer já falei a resposta. E vocês vão analisar quantos centímetros tem o total dessas formigas. Então quantos centímetros tem essa, quantos centímetros tem essa, quantos centímetros tem essa, beleza? Vou colocar a resposta aqui dentro desse quadrado, ou retângulo, na verdade um retângulo. Bom, terminando essa parte de matemática, aqui. Terminando a parte de matemática, a gente vai para história. Cidades de ouro. A gente já estava falando, agora a gente continua falando das cidades de ouro. Agora vamos fazer uma revisão do conteúdo que vimos até agora neste capítulo. Para isso, vamos responder as atividades da página 26. Se necessário, pode reler o capítulo que começa na página 18. Então aqui são algumas perguntas. São algumas perguntas que a gente vai estar fazendo que elas remetem a tudo que a gente já estudou. Então, para vocês responder, muitas vezes, né? Se você não lembrar, vai ter que voltar lá no livro e dar uma olhadinha, não faz mal. É até melhor porque você relê novamente e fica mais fresquinho na memória. Então, eu vou ler as perguntas e, se necessário, vocês voltam lá para o começo do capítulo, que é na página 18, e podem reler que vocês vão encontrar a resposta, beleza? Se acaso vocês não lembrarem. Se lembrar, é só colocar.
Vamos ler a 1. Observe a foto ao lado. Ela mostra uma parte da igreja de São Francisco de Assis, localizada em Mariana, Minas Gerais. Essa igreja e muitas outras localizadas em cidades históricas brasileiras são decoradas com ouro. Explique por que isso ocorre. Então, vocês lembram que a gente já comentou sobre alguns lugares que eram ornamentados com ouro? É isso que vocês vão explicar, por que isso ocorre. A gente já falou sobre isso. Vou ler a legenda aqui da foto. Interior da igreja de São Francisco de Assis, em Mariana, Minas Gerais, foto de 2015. 2. Observe a imagem e responda as questões. Qual atividade econômica foi representada na gravura? Então, olhando a gravura é o desenho. Olhando essa imagem, qual é a atividade econômica que está sendo representada nessa imagem? Aqui na digitalização não ficou tão perfeita a imagem, mas é só olhar no livro de vocês que vai ficar mais entendível, tá? B. A partir de quando começou a ser praticada no Brasil? Então, a A você vai dizer qual é a atividade econômica e a B você vai responder desde quando essa atividade ela acontece no Brasil. Claro, tá lá tá dentro desse capítulo. Se vocês não lembrarem, é só voltar lá. C. Essa gravura é a mesma época em que tiveram início as atividades de mineração? Explique. Então, essa atividade que vocês vão responder aqui na A é a mesma das atividades teve início na mesma época de mineração? Se sim, o porquê? Se não, o porquê também. Então, você tem que explicar a sua resposta. Bom, finalizando essa parte de história, acabaram as atividades dessa semana e eu vejo vocês na semana que vem. Beijo!